Olá, muito boa tarde. A vida e o apostolado de Sílvia Cardoso vai estar esta noite em destaque no Porto, na apresentação do livro As Maravilhas de Deus. Nós temos entre nós o padre Samuel Guedes, que é o vice-postulador da causa de canonização de Sílvia Cardoso, e também a irmã Eliette Duarte, das Filhas de São Paulo, as Irmãs Paulinas, que editam este livro. Boa tarde, obrigado por estarem na nossa companhia. As Maravilhas de Deus é este o livro que mais logo na Universidade Católica no Porto vai ser apresentado. Começo por si, padre Samuel Guedes. Como é que surge este livro? O que é que este livro nos traz, nos pretende transmitir, ou também de mais conhecimento em relação a Sílvia Cardoso? Boa tarde. Esse livro é o resultado do estudo do Monsenhor Ângelo Alves, que foi vice-apostolador da causa de canonização, de beatificação e canonização da Venerável Sílvia Cardoso. Foi o grande apóstolo dessa causa e, portanto, faleceu no início deste ano, com muita surpresa para nós. E, portanto, esse estudo é o resultado de uma procura que o Monsenhor Ângelo fez sobre a espiritualidade da Sílvia Cardoso. Quando organizámos o processo de beatificação, portanto, a Causa dos Santos apresentou que era necessário fazer um estudo mais profundo sobre a espiritualidade. Portanto, o processo levou, de facto, a biografia de forma cuidada e muitos testemunhos, mas esta parte da espiritualidade não foi tão bem estudada, de forma tão profunda. Então, o Monsenhor Ângelo entendeu fazer esse estudo. Portanto, este livro reúne testemunhos inéditos, portanto, que nunca foram publicados, não estão nesses escritos que foram entregues na Causa dos Santos, e, portanto, ele recolheu testemunhos de várias pessoas, recolheu alguns documentos que ainda estavam na posse da família da Venerável Sílvia Cardoso, consultou peritos da teologia espiritual e mística, portanto, para fazer este trabalho de forma a conhecermos a profundidade da espiritualidade da Venerável Sílvia Cardoso. Este livro é editado pelas Edições Paulinas. Irmã Eliette, as Paulinas estão muito ligadas à figura de Sílvia Cardoso. Sim, graças a ela nós estamos em Portugal. Portanto, a sua intercessão foi muito forte junto do Bispo do Porto para que nós permanecêssemos, porque em 1950 havia poucas pessoas que sabiam ler. E quando nós nos apresentamos como uma congregação que trabalhávamos com os meios de comunicação, sobretudo nessa altura, com o livro, ele dizia, mas não há ninguém que saiba ler, como é que as irmãs vão sobreviver? Então a grande dificuldade do bispo era se nós tínhamos condições de nos manter. E foi a dona Sílvia que realmente intercedeu para que disse, fiquem descansados que elas não vão morrer à fome. Havia muito esta preocupação da dimensão social por parte de Dona Sílvia Cardoso e aí a perceber também que isso seria, a vossa presença cá, determinante também para o aumento da escolaridade e da alfabetização. Não é? Exatamente, sim, porque ela dizia, mesmo que, e tivesse em toda a sua obra, a grande preocupação para que a pessoa crescesse em todos os sentidos, também no sentido de conhecimento, de leitura, porque uma pessoa que não sabe ler tem muito mais dificuldades de se vingar na vida, de se poder impor e assim. E ela realmente teve esse grande papel decisivo. Padre Samuel, é uma figura, Sílvia Cardoso, carregada de atualidade para os dias que correm. Ela que, desde logo, se desenvolveu uma sensibilidade muito especial pelos excluídos, pelos frágeis, que ia em busca deles. E eles continuam aí e continuam a ser um desafio permanente para a Igreja e para todos aqueles que se preocupam com o outro, não é? Sim, a Sílvia Cardoso, de facto, tem uma obra extraordinária e podemos dizê-la em três caminhos muito distintos. E a Sílvia Cardoso fez um trabalho de ação social, portanto, junto, como disse, dos mais frágeis, daqueles que tinham grandes necessidades sociais, e, portanto, mas também a Sílvia Cardoso fez formação. Ela foi pioneira na organização de retiros para leigos e, portanto, criou várias casas de retiros para leigos em todo o país, e também esteve
envolvida na fundação de institutos religiosos e de casas de comunidades religiosas no nosso país. Não como fundadora diretamente, mas indiretamente, ajudando e colaborando. É o caso das Irmãs Paulinas. Portanto, as Irmãs Paulinas, aliás, nós quisemos assinalar este acontecimento com a publicação deste livro. Este livro estava para ser publicado em abril, quando nós celebramos o centenário da sua consagração. Sílvia Cardoso, em 1917, portanto, no dia 1 de abril, fez a sua consagração ao Sagrado Coração de Jesus em Tui, e esse livro ia sair nessa altura. Como aconteceu o falecimento do Monsenhor Ângelo, não foi possível nessa altura. Então, ajustámos esta realidade também da vinda das Paulinas para Portugal e, nomeadamente, para o Porto, graças à ajuda da Sílvia Cardoso e do seu cunhado, o Dom José Lencastre. Portanto, ela intercedeu junto do Bispo do Porto, como disse a irmã Eliette, era o Sr. Dom Agostinho de Jesus e Sousa, e, portanto, havia essa grande preocupação, como vamos sustentar as irmãs. Tinha o carisma das irmãs, era a boa imprensa, assim penso que estou a dizer bem, e, portanto, num país em que, de facto, o analfabetismo era grande, ia ser complicado. A Sílvia Cardoso comprometeu-se com o cunhado, Dom José Lencastre, que já era amigo dos padres paulistas e, portanto, já colaborava e, portanto, houve esta vontade dos dois de ajudar as Paulinas a estar no Porto. As Paulinas entraram no Porto em 2 de outubro de 1950, a 7 de outubro de 1950, dia de Nossa Senhora do Rosário, Sílvia Cardoso vai ao Paço e diz ao Bispo do Porto que vai fazer um pedido, não em nome dela, mas em nome de Nossa Senhora, para que as Paulinas ficassem no Porto e, portanto, mostrando que era bom que ficassem no Porto, que era um trabalho útil no Porto e, portanto, o Bispo confirmou, ficaram de facto no Porto, dali partiram para Lisboa, depois para o Funchal, também para Macau e para Moçambique e para Faro. E no dia 2 de novembro de 1950 aconteceu o falecimento da venerável Sílvia Cardoso. O Dom José Lencastre continuou a ajudar as Paulinas e graças a isso que estão cá. Como é que foram estes primeiros tempos das Paulinas no Porto e na vossa chegada a Portugal? Foram muito difíceis, porque as irmãs iam de casa em casa, portanto, nessa altura já estavam cá os padres, que tinham chegado em 43, já tinham livros, nós levávamos os livros que eram da Pia Sociedade, e quando nós íamos nas famílias, as pessoas não sabiam realmente ler, então as pessoas vinham trazer-nos uma tigelinha de feijão, uma tigelinha de milho, porque elas sentiam-se na responsabilidade quase de nos ajudar a viver, não é? E a gente dizia, mas nós não queremos isso. Então, as irmãs tinham desde o princípio muitos folhetos que faziam, mesmo para deixar uma mensagem a cada família que visitavam. Mas as irmãs contam, da primeira hora, contam que era muito, muito difícil. Algumas pessoas assustavam-se quando as viam, porque elas tinham um hábito preto até os pés. Mas contas assim, experiências muito bonitas, realmente. Mas houve a possibilidade de depois, foram sim, tempos difíceis, mas a congregação aumentou. Sim, depois expandiu-se cá, não é? Sim, como todos os inícios são difíceis, não é? Claro. O nosso fundador dizia sempre que nós deveríamos começar como que do presépio, do nada, para irmos crescendo. E foi realmente o que aconteceu aqui. Nós ficamos no Porto, entramos em 1950, abrimos a livraria logo em 1955, foi muito rápido, e nesse mesmo ano já começamos a publicar alguns títulos, realmente com grande difusão, porque era aquelas coisas mais simples sobre catequese, sobre o Evangelho, alguma coisa para ajudar as pessoas a participar na Eucaristia, e assim, portanto, foram os princípios. Mas realmente tivemos um crescimento bastante bom. Depois as jovens que vinham para a congregação, geralmente as jovens que vinham nessa altura também tinham poucos estudos, estudavam na congregação, depois que entravam e assim se foi crescendo. E em 1957, então, é que nós já vimos abrir uma casa em Lisboa. Portanto, foi muito rápido, 7 anos. Claro. Padre Samuel,
É o vice-postulador, a causa de canonização de Sílvia Cardoso. O que é que está a ser feito neste momento? Qual é o foco, não é, do vosso trabalho, não é, no sentido de também dar a conhecer e relevância a esta mulher que é central para conhecermos também a história e a presença da Igreja no nosso país? Sim, portanto, já todos sabemos, o Papa Francisco em 2013 proclamou o decreto de heroicidade das virtudes, portanto é venerável. Fizemos a transladação em 2015, no Domingo da Misericórdia, em pleno ano da Misericórdia, dos seus restos mortais para a Igreja Paroquial. Isso entusiasmou muito o Senhor... Passos de Ferreira? Sim, em Passos de Ferreira, exatamente, na sua terra natal. Isso entusiasmou muito o Bom Senhor Ângelo na altura e esse livro é também resultado desse entusiasmo para podermos avançar no processo na causa dos santos. Neste momento temos em estudo também um possível milagre, portanto, não sabemos, não queria usar a palavra ainda, não é? Portanto, está um conjunto de médicos a analisar a fazer um estudo sobre essa possibilidade. E, portanto, estamos confiantes que temos aqui caminhos para andar, vamos ver se sim, e estamos com todas estas iniciativas. A Sílvia Cardoso, como disse há momentos, a Sílvia Cardoso teve influência em várias congregações, uma delas as Irmãs do Cónigo Formigão, as Irmãs Reparadoras Missionárias de Nossa Senhora de Fátima, também estiveram em Passos de Ferreira. E, portanto, nós vamos assinalar brevemente esse acontecimento. O Cónigo Formigão fundou em Passos de Ferreira, com a ajuda da Sílvia Cardoso, uma casa em 1946. E primeiro numa freguesia chamada Mexumil, depois Figueiró. Até 1953. A Sílvia morreu em 50, o Cónigo Formigão, a Casa das Irmãs, esteve até 1950, depois passou para outra freguesia no concelho vizinho, São Martinho do Campo, Santo Tirso. O Cónigo Formigão viveu 7 anos, com a ajuda da família Lencastre e com a ajuda dessa Dona Sílvia, em Passos Ferreira, com uma comunidade das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, nós vamos assinalar e estamos a mostrar, não é, onde a Sílvia teve intervenção, onde ajudou, onde colaborou, porque é importante que, por onde ela passou, as pessoas sintam a grande mulher que ela foi, o que fez, o que desenvolveu e o que ainda estamos a beneficiar daquilo que ela deixou. Esse livro também pedia há dias ao Sr. Patriarca de Lisboa, ao Sr. Manuel Clemente, autorização para podemos apresentar também aqui em Lisboa e, portanto, nomeadamente na Paróquia da Amadora, onde ela teve a sua grande ação, com a Casa da Amadora, era assim chamada. Portanto, eu vou brevemente telefonar ao senhor Padre de Amadora para organizarmos com o grupo das pessoas de cá que ajudam a causa, temos muita gente aqui em Lisboa que ajudam a promover a causa para fazermos essa apresentação. É uma mulher muito preocupada com o social, como chamamos hoje, mas com uma espiritualidade também muito própria, marcada por uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O que é que a definia também nesta conjugação da sensibilidade pela fragilidade do outro, mas também com uma estrutura de espiritualidade muito própria e muito forte? Sim, a sua espiritualidade é marcada pela devoção ao Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A Sílvia Cardoso, com as aparições de Fátima, estamos a celebrar os centenários das aparições de Fátima, aquelas 70 mil pessoas que estavam em Fátima em 13 de outubro de 1917, uma delas era a Sílvia Cardoso. Estava lá, ela assistiu ao Milagre do Sol. E, portanto, também isso marcou-a profundamente. E a Sílvia Cardoso tinha esta particularidade de ter a possibilidade ou ter a capacidade de estar pertinho do coração de Deus. E, portanto, a sua oração era profunda. Ela passava horas, dias e noites a rezar diante do sacrário. Ao seu peito trazia a sua cruz e ao lado da sua cruz muitas chaves dos sacrários das casas dos retiros por onde ela passava. Ela sentia esta proximidade com o Senhor e com aqueles que ajudavam, nomeadamente a converter, e intelectuais. A sua biografia mostra tantos intelectuais que passaram pela sua vida e que ela conseguiu converter. Portanto, toda esta sua atividade
não era só na ação que desenvolvia, na parte social e também mas também com a sua oração, com a profundidade da sua oração, ela entendia que o caminho da oração era também o caminho tão necessário quanto o outro para poder conseguir os objetivos que pretendia. Bem, Eliade, sem esquecer Tiago Alberiani, obviamente, mas pergunto também como é que Sílvia Cardoso está ainda hoje presente, ao fim e ao cabo, no dia-a-dia da vossa congregação. Nós temos, fazendo parte da nossa tradição, do nosso carisma, um grande carinho por todos os nossos colaboradores, porque sem eles, e o nosso fundador incutiu-nos isso muito desde o princípio, sem os colaboradores nós não seríamos ninguém, não é? Portanto, daí também o carinho que nós temos pela Sílvia Cardoso e pelo Dom José, o seu cunhado, que realmente era um homem excepcional, não é? Ele privava-se do que podia ter, de conforto e assim, para poder oferecer para nós. Portanto, não é que ele dava do que sobejava. Ele privava-se, por exemplo, ele vinha a Lisboa segunda classe, para a diferença do preço ele dava para os padres ou dava para nós. Portanto, isso é muito importante para nós conservarmos também o reconhecimento por essas pessoas todas, não é? Porque graças a eles nós existimos e podemos desenvolver a nossa missão e o nosso apostolado. E continuam hoje a apostar nos meios de comunicação, a publicar, e este é apenas mais um desses exemplos, e assim continuam na linha dessa sensibilidade que também Sílvia Cardoso teve ao querer chamar as Irmãs Paulinas para cá. Sim, sim. Para mim foi quando o Padre Samuel me apresentou esse livro, eu disse, eu não posso fazer se não publicar, porque pelo grande... a grande dívida que temos para com a Sílvia. Portanto, é uma forma de dizer assim, agora podemos lhe dizer muito obrigada de uma forma mais visível. Este livro vai ser apresentado mais logo, portanto, quem nos está a ver ainda, e caso resida na região do Porto, ainda se pode deslocar à Universidade Católica. O que é que vai acontecer em concreto, mais logo, quem vai estar presente? Pois pedimos ao professor José Eduardo Borges Pinho para fazer a apresentação do livro. Quisemos que o livro fosse apresentado na Universidade. O Monsenhor Ângelo Alves era um homem da Universidade, foi professor naquela casa e, portanto, quisemos lá. Agradecemos à Faculdade de Teologia, nomeadamente, que nos acolhe. Nesta noite estará presente o nosso administrador diocesano, o Sr. D. António Taipa, e todos os outros bispos, para conhecermos essa obra de Monsenhor Ângelo e também nos comprometermos todos em divulgá-la. Será mais uma forma de sublinhar a grandeza desta figura, de Sílvia Cardoso, e neste momento em que Portugal ainda vive digamos, a emoção da canonização dos pastorinhos, não é? Há também a possibilidade e para isso se trabalha, de termos Sílvia Cardoso também como santa. Não exatamente, e quisemos também levar para a Universidade, que é uma das nossas preocupações. Nós gostaríamos muito de fazer tudo para que também a Universidade estudasse Sílvia Cardoso. E uma das coisas que estamos a trabalhar são os seus escritos pessoais, os seus manuscritos. O processo de canonização e de beatificação tem 5.000 páginas das transcrições de todos os seus documentos, de cartas que ela recebeu e com quem ela se correspondeu, mas também dos seus manuscritos pessoais. E, portanto, nós estamos a trabalhar com a Universidade no sentido de digitalizarmos todos esses documentos de forma a podermos consultar e também de abrirmos à investigação. Quem sabe, um dia destes haverá uma tese de doutoramento sobre a espiritualidade da venerável Sílvia Cardoso. E isso é importante também para a causa. Isso é muito importante também para a causa dos santos. É uma figura que, desde logo, quando do seu falecimento, foi quase espontâneo o reconhecimento da santidade desta mulher. Exatamente, porque ela percorreu o país inteiro e, portanto, onde passou deixou marcas pela sua personalidade, pela sua capacidade de proximidade dos mais simples, pela capacidade que tinha do encontro com Deus e, portanto, entusiasmava todos com quem privava. E, portanto, logo que ela faleceu, eu lembro-me do Monsenhor Ângelo me contar que esteve no funeral dela, portanto, era estudante na altura e por ser da terra dela e a conhecer bem, o reitor do seminário teve a delicadeza de convidar para ir ao funeral dessa mulher, onde foram
os padres da diocese e vários bispos do país, portanto, estiveram presentes e, portanto, ela deixou marcas profundas, grandes, e, portanto, em vários sítios, e todas essas terras a homenagearam e continuam a homenagear, promovendo a sua vida e a sua causa. Importa conhecer a vida de uma figura destas, de Sílvia Cardoso, também para perceber como a santidade é algo, desde logo, inerente à própria condição de batizado de cada um, portanto, é um desafio logo à partida a que cada um está chamado. Exatamente. A Sílvia Cardoso teve essa capacidade de mostrar desde a sua tenra idade, porque primeiro saiu de uma família extremamente cristã e católica e, portanto, praticante, e, portanto, logo muito cedo, na sua infância, ela tinha esta possibilidade de se encontrar com as coisas da fé, com o caminho da fé, com a realidade da oração, e, portanto, foi se entusiasmando com a própria família, com os colégios que frequentou, a fazer um caminho de proximidade a Deus e aos irmãos. Muito bem, Padre Samuel, Irmã Eliette, muito obrigado por terem estado hoje aqui no programa. Nós é que agradecemos. Eclésia, as maravilhas de Deus na vida e no apostolado de Sílvia Cardoso, a propósito da sua apresentação esta noite na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. A concluir, lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.